Que a palavra de Deus, os louvores e os testemunhos possam estar na sua vida, aonde você estiver. Irmãos, eu agradeço a Deus porque há 25 anos atrás o Senhor preparou uma busca de dons na cidade de Mogi, num bairro por nome de Jundiapeba, que hoje é uma igreja grande e é central ali daquela região, daquela cidade. Eu agradeço a Deus, o corredor está bastante cheio, estava em pé no corredor, e tinha um irmão à minha frente, que o Senhor visitava ele grandemente no percurso no decorrer daquele culto, daquela busca de dons. O Senhor mandou a palavra, dispensou uma glória muito grande no meio da igreja. Irmãos, e aquele irmão manifestava a promessa, era uma linguagem muito linda. Aquilo me chamou bastante atenção, irmãos. Também o Senhor me visitava e fiquei maravilhado com aquilo. E na saudação, irmãos, ele virou aquele irmão e tinha um senhor de idade na frente dele. Ele saudou aquele velhinho, abraçou o nosso irmão. E o irmão chorava muito e ele aumentou o tom. Irmão, subiu o tom daquela manifestação e foi manifestando. E eu estava atrás esperando para sair, irmão, ouvindo aquela manifestação. No meu coração eu falei com Deus: Senhor, que linguagem linda. O que será que tu está falando com esse irmão? O que esse irmão deve estar manifestando? Como eu queria entender. Quando eu acabei de falar desta forma, irmão, o Senhor permitiu que abriu minha mente e eu comecei a entender o que o irmão estava falando em língua. E o irmão abraçado naquele irmão falava no ouvido dele desta forma: o irmão entrou aqui enfermo, você está com câncer maligno, os teus dias estão contados na terra, mas essa virtude, essa presença, Deus está mandando o teu câncer embora, bendito o Senhor. Aquele irmão ficou manifestando. Eles ficaram um pouco de tempo ali, irmão, e quando o servo de Deus saiu, eu saudei aquele irmão, ele me abraçou, continuou chorando, irmãos, manifestou um pouco, e eu parei e falei no ouvido do irmão: irmão, entendeu? Tudo aquilo que o irmão te saudou, falou agora no ouvido do irmão? Ele falou: irmão, eu não entendi nada, mas eu senti muito a presença de Deus. O irmão quer saber o que Deus falou? O irmão entendeu, falou: irmão, acredita? Claro que eu acredito. Deus falou na boca dele, irmão, que o irmão tem um câncer maligno, o irmão está para morrer, mas essa presença e virtude que está manifestando aqui, vindo da parte de Deus, o Senhor vai colocar o irmão em liberdade, bendito o Senhor. Agradeço a Deus que o culto, irmãos, acabou, fomos embora. No outro culto, aquele irmão foi o primeiro a levantar e glorificava a Deus, dizendo que na saudação o servo de Deus o saudou, manifestou a promessa, e naquele dia o Senhor havia curado ele do câncer, liberto por completo, bendito é o nome do Senhor. Quando eu tinha apenas 7 anos de idade, eu vi a minha mãe em cima de uma cama, só o couro e o osso. Glória ao nome santo do Senhor. Na sua garganta não passava nem água, estava em coma, pois tinha sobre o seu corpo um câncer em estado terminal. Foi mandado para casa para morrer junto com a família. Naquela época não era como hoje a medicina é bastante avançada, naquela época era difícil as coisas. E ela estava ali, irmão, em cima da cama, em coma, não conhecia os filhos, não falava. Mas, irmãos, glória ao nome santo do Senhor, muitos visitavam e dizia: de hoje a Dona Maria não passa, outro vinha à noite, desta noite a Dona Maria não escapa. Mas o certo é, irmãos, que numa noite, glória ao nome do Senhor, raiou no seu quarto uma luz muito forte, e no meio daquela luz apareceu um varão todo de branco, que a convidou que eu a acompanhasse. Eu creio que foi uma visão, porque ela estava em coma, e ali, segundo ela acompanhou aquele varão. Onde ele chegou num determinado lugar, tinha um tanque cheio de água. Aquele varão desceu dentro daquele tanque, abriu os braços e disse: Maria, vem comigo. O certo é, irmãos, que naquele momento ela acordou do coma, o dia amanheceu, começou a se alimentar. E o certo é que Deus libertou ela por completo, sem conhecer esta graça. Passaram-se 10 anos, quando completei os 17 anos, o Senhor fez esta obra comigo. E ali então ela aceitou. E naquela época, irmãos, os batismos era só no Brás, mais antigo, lembra? Não tinha. Hoje, só em Guarulhos, nós temos 3 tanques
mais um que vai ser aberto, são 4. Então hoje em volta do Brás tudo tem tanque de batismo, mas naquela época era só no Brás. Então era muita gente. Quando nós chegamos ali, eu disse para ela: a senhora entra aqui do lado das irmãs, eu vou entrar do lado dos irmãos, no final nós encontramos aqui. E assim foi, irmão, servo de Deus, abriu o santo batismo, mas quando chegou na hora de fazer o serviço das águas, ele disse: eu não vou poder fazer o serviço das águas, estou muito enfermo, embora foi marcado para mim, mas tem mais 4 anciãos, um dos 4 vai fazer o serviço das águas e eu permaneço na presidência. E assim aconteceu. E ela viu, irmãos, quando o servo de Deus levantou do banco, subiu as escadas, demorou um pouco até que se trocou, mas quando ele desceu nas águas, que ele disse a palavra, Deus seja louvado, que a Irmandade selou com amém, ela viu que no mesmo banco levantou um varão todo de branco e começou a subir as escadas, mas ela via pelas costas, glória ao nome do Senhor. Mas quando ele deu a volta, que entrou dentro do tanque, ela reconheceu, era aquele varão que há 10 anos atrás ela tinha visto. Glória ao nome santo do Senhor. E quando ele desceu dentro das águas, a primeira coisa que ele fez, abriu os braços e disse: Maria, vem comigo. Naquela manhã, o Senhor chamou ela para esta graça maravilhosa. Eu agradeço a Deus porque a minha mamãe está, aleluia, com 88 para 89 anos, sã e salva. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu já nasci uma criança um pouco perturbada. Eu fui crescendo, irmão, e dentro do meu quarto eu comecei a enxergar os espíritos. Começou uma luta, criança, e muitas das vezes eu fui para o quarto do meu pai e da minha mãe, e aquilo foi se avolumando, fui crescendo dentro daquela luta. Eu não dormia, eu não tinha paz. Final de década de 60, 70, eu louvo a Deus, irmãos, que parece que o inferno desceu sobre a minha vida, e esse inferno, irmãos, durou 29 anos. E como criança, irmão, fui tomando um tamanho, eu já não queria ir mais para o quarto do meu pai e da minha mãe. Meus irmãos dormiam, e do nosso lado tinha 2 espíritos, irmãos. Um chamado loucura e outro suicídio. Eles diziam, irmãos, um queria tomar minha mente e o outro falava 24 horas. Se Deus te amasse, você não estava nessa condição. Não tinha explicação na medicina. E ainda quando meu pai e minha mãe chegaram para mim, mocinho já, irmãos, você não tem o porquê de ser desse jeito que você é. Você é um moço bonito, Deus tem promessa na tua vida. Por que você é assim? Eu chorava, irmãos, muito. Vivia no quarto, vivia orando. E sempre a loucura e o suicídio do meu lado. Eu tinha um projeto, irmãos, que eu não era ainda batizado. Eu queria ser jogador de futebol. E estava prestes a se abrir a porta, irmãos. Já tinha feito um teste, estava tudo certo. A pessoa falou assim: nós vamos mandar 2 embora e vamos te contratar. Só que nessa espera, irmãos, quem me contratou foi o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, não é fácil resumir 29 anos em 5, 10 minutos. Mas eu agradeço a Deus que quando o Senhor me chamou, me deu uma revelação. E nessa revelação eu estava na metade de uma ponte. Glória a Jesus. E animais de um lado, de outro, querendo me matar. No pouco que eu dormia, eu tive essa revelação. Mas uma voz soou, irmãos, essa revelação, dizendo assim: filho meu, tu estás ainda na metade da tua prova. Irmãos, eu acordei inconformado com aquela palavra,
e disse: não é possível que essa seja a voz de Deus, porque eu larguei dos meus projetos, me batizei e eu queria libertação. Glória a Jesus, porque o crente novo já quer negociar com Deus, já quer impor, irmãos. Mas os anos nos ensinam a não impor a Deus nada. E eu agradeço a Deus que passou o tempo, estou resumindo muito, irmãos. Um dia de muito choro, irmãos. Glória a Jesus. Eu disse a Deus: não fui uma criança de cola feliz, um menino feliz, um moço feliz. Quando fui casar, irmãos, conheci a minha futura esposa. Meu sogro, irmãos, que hoje é ancião, mais antigo lá da Baixada, hoje, mas na época, ele disse para minha sogra: se esse casamento não der certo, vai ser culpa tua. Como é que nós vamos entregar uma filha para um moço que só chora? Ele não estava errado, irmãos. Mas eu agradeço a Deus que a bondade de Deus nos empurrou. Eu agradeço a Deus pelo casamento, pelos filhos. E Deus devagarinho, igreja, Ele foi derrubando toda a promessa do adversário no meu ouvido. Para começar aqui, irmãos, tem muitos espíritos que vão correr. Vai sair do teu ombro, vai sair do teu ouvido, vai sair da tua vida. Glória a Jesus. E eu louvo a Deus, irmãos, que passou o tempo, num dia de muita angústia, eu não congreguei, já tinha casado, irmãos. Eu olhava para minha esposa, irmãos, quando ela deitava para dormir, ela dormia, e eu ficava vagando pela casa, orava, deitava, não dormia, orava, deitava e não dormia. Meia-noite o telefone tocou. Paz Deus, falei amém. Irmão, Deus manda dar um recado para o irmão. Eu pensei que ele ia pregar alguma coisa. Ele tocou um hino, irmãos: ó minha alma, porque te abates. E foi passando, irmão. Glória a Jesus. Louva a Deus, irmãos, que o Senhor entrava aqui e ia falar: eu vou te libertar, eu vou te libertar. Mas parece que nada acontecia, igreja. Acontece que para Deus 1000 anos é igual um dia, e um dia é igual a 1000 anos. Glória ao nome do Senhor. E eu louvo a Deus de coração, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, houve uma promessa de Deus na minha vida aos 18 anos. Glória a Jesus, que eu fui numa congregação, uma reunião da mocidade, e Deus falou assim comigo: se você esperar na minha misericórdia, eu vou te preparar uma esposa, aleluia, vou te dar um filho, e junto com o nascimento do teu filho, eu te coloco no meu ministério. Louva a Deus que eu casei em 86, irmãos. Em 91 meu filho nasceu numa quarta-feira. Na próxima segunda a minha casa encheu de servos de Deus do ministério. Era reunião em Santos. Falei: viemos ver a criança. Falei: pode entrar, irmãos, a promessa de Deus. E ele disse assim para mim: foi orado ali em Santos e agora você é o cooperador do Jardim Caraguatá. Eu fui lá na reunião da mocidade, irmão, na hora, e contei para o servo de Deus. Glória ao nome do Senhor. E louvo ao Senhor, irmãos, que eu tive gastrite, irmãos, uma timidez muito grande eu tinha, irmão. Glória a Jesus, até tenho ainda, mas já controlada. Mas eu louvo a Deus, irmãos, e o Senhor foi tirando, me libertou, irmãos. Um dia que eu coloquei meu clarinete para tocar o primeiro hino, que eu torcia para alguém chegar para atender o culto, mas naquele dia, irmãos, não chegou ninguém. Deus me visitou. Irmãos, aquela visitação arrancou tudo, irmão. Eu levantei para atender o culto, parecia que tinha 20 anos de cooperador. Irmãos, eu louvo a Deus, irmãos. Para terminar, glória a Jesus. E quando, irmãos, nos preparou o ministério de ancião, eu fui atender a minha primeira reunião da mocidade, porque eu tinha dito a Deus que eu não fui o menino, um nenê feliz, um menino feliz, um moço feliz, e até agora eu não tinha conhecido o que é felicidade. E Deus me deu a resposta quando eu coloquei o pé no degrau do púlpito para atender a minha primeira reunião da mocidade. A mesma voz, irmãos, do sonho que disse que eu estava na metade da minha prova, foi a mesma voz que soou no meu coração. E eu vim andando, irmãos, e a voz disse assim: filho meu, você lembra que você disse para mim que você não foi uma criança feliz, um menino feliz, um moço feliz? Eu cheguei atrás da tribuna e olhei para aquela mocidade.
e tive a resposta. Eu respondi dentro de mim, falei, sim, Senhor, lembro. A voz disse assim para mim, pois bem, meu servo, a tua alegria vai começar agora. Cuidado com aquilo que você chama de alegria. Glória a Jesus. Você não conhece a alegria, mas tem alguém aqui hoje que Deus vai te fazer participante da primeira alegria da tua vida. A verdadeira alegria. Não é uma alegria passageira, não. É uma alegria que veio para ficar. Vai chegar a tristeza, vai deparar com a alegria que eu vou colocar dentro de você. Você vai enfrentar a tristeza, você vai enfrentar gigantes que vão aparecer na tua frente. Mas o nome de Deus será glorificado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.